Bom, a cardiopatia isquêmica ou a doença isquêmica do coração, ou também chamada de doença arterial coronariana, é a doença causada pela aterosclerose das coronárias, que resulta em angina e resulta no final em infarto do miocárdio e até a morte. A doença isquêmica do coração é uma doença degenerativa, ela afeta mais populações mais idosas. E a longevidade da população brasileira está aumentando, ou seja, maior número de pessoas estão atingindo a idade, a terceira idade, seria acima de 60 anos, 70, 80 anos. Para esses pacientes, os tratamentos para a doença isquêmica do coração melhoraram muito, e esse é um dos motivos porque a longevidade está aumentando. Está se tratando mais, os pacientes estão morrendo menos, estão ocorrendo menos infartos, e eles estão chegando a uma idade mais avançada. Com a longevidade aumentando, maior número de pessoas, se estima que em 2050, 25% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Então, uma grande parcela da população vai ter doenças crônicas do coração. Quando não existe mais formas de tratamento e o paciente ainda está sintomático, se diz que ele tem angina refratária. Ou seja, já foi tentado cirurgia, ou já foi operado, ou não pode ser operado. Já foi tentada a angioplastia, que é a dilatação da coronária por catéter, o catéter balão ou stent, que é bastante conhecido. Tudo isso já foi tentado e o paciente continua com angina. Então, para essas situações estão se tentando terapêuticas alternativas. E a terapia gênica é uma dessas alternativas. O que vai fazer a terapia gênica nesses pacientes? Vai tentar induzir que os próprios vasos se multipliquem no miocárdio e vai se formar uma circulação colateral que vai suprir aquela zona que está isquêmica do coração, ou seja, aquela zona que não está recebendo sangue em quantidade suficiente. Essa proliferação de novos vasos pode fazer com que essa perfusão desse miocárdio com o sangue seja recomposta, reconstituída. No laboratório foram testados mediadores, que são os fatores de crescimento vascular, fatores de crescimento de fibroblastos, que injetados no miocárdio, eles, em animais, desenvolveram circulação colateral, basicamente em ratos, camundongos e cães, e também em porcos. Por quê? Porque primeiro você começa em animais menores, depois vai se evoluindo para animais maiores. E o porco é o que mais se aproxima do homem em questões de constituição orgânica. Então, este é o modelo do porco que mais se aproxima do homem. Depois de testar em porco, se testa em pessoas. Já está na fase de teste com pessoas. Desde 1998 foram publicados os primeiros ensaios clínicos, com primeiro um número bastante reduzido de pessoas, e isso vem aumentando. E os resultados foram favoráveis, mas alguns ensaios clínicos não produziram resultados favoráveis. Em que sentido eles foram favoráveis? Eles melhoraram alguma coisa da perfusão miocárdica e eles melhoraram a sintomatologia dos pacientes. Os pacientes passaram a ter uma vida melhor, com menos sintomas e com melhor qualidade de vida. Em situações extremas, onde não há mais o que fazer para recuperar o coração, existe o transplante cardíaco, que é a substituição do coração por um coração normal de uma pessoa que morreu. O transplante cardíaco hoje é uma realidade, é um procedimento que é feito em diversos hospitais do Brasil, por equipes treinadas e que estão de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana para fazer o transplante cardíaco. O problema do transplante cardíaco no Brasil é o escasso número de doadores. É a falta de doação. Se houvessem mais doadores, teríamos muito mais transplantes. O resultado do transplante é a restituição da qualidade de vida da pessoa. É claro que ela precisa se manter sob tratamento. Ela não vai ser uma pessoa que vai fazer o transplante e vai levar uma vida absolutamente normal sem tomar remédio. Não, ela vai ter que seguir um tratamento, vai ter que tomar remédios para evitar a rejeição e evitar infecções. E vai ter que se manter em um controle periódico, fazendo exames periódicos. Mas vai levar uma vida normal. Na década de 70, final dos anos 60, início dos anos 70 e durante
metade dos anos 70, o transplante cardíaco foi desenvolvido muito na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e outros centros também dos Estados Unidos que pesquisaram bastante transplante em animais, cães, porcos e até em macacos você chegou a fazer transplante cardíaco. Quando a técnica estava dominada para fazer transplante cardíaco e se podia passar para um ensaio clínico ou para fazer transplante no homem, o professor Christian Barnard fez na África do Sul o primeiro caso. Logo depois, outros centros no mundo inteiro fizeram, entre os quais o professor Zerbini no Brasil. Aí houve um retrocesso por causa da rejeição, que não se conseguia dominar direito, cessou a prática do transplante. E em 85, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho, se reiniciaram os transplantes cardíacos no Brasil, já com a ciclosporina, que foi a droga que veio a controlar a rejeição e então permitir que os pacientes tivessem uma sobrevida boa. Basicamente, o que eu penso sobre ética é o seguinte: não vamos fazer em alguém o que eu não quero que seja feito em uma pessoa da minha família, né? Uma pergunta que a gente ensina na escola médica é se você vai fazer esse tratamento, você faria também na sua mãe? Com os animais da mesma maneira. E sempre respeitando todos os ditames, todos os códigos, todas as declarações e regulamentos que existem sobre ética.